Gente, boa noite. Então, como já foi apresentado, me chamo Wellington. A gente está fazendo esse momento musical. E agora a gente vai refletir um pouquinho sobre esse tema de hoje, que são as aparências. Não se assustem com a imagem, né? A primeira impressão a gente pega um impacto. Mas a gente vai estar conversando, tudo baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 21, onde ele fala de falsos cristos e falsos profetas. Só que a gente vai trazer para a nossa realidade aqui, em que vivemos. Porque, como foi dito por nossa irmã, né, ela comentou aqui sobre Saulo, que houve a necessidade dele cair do cavalo lá na estrada de Damasco, para que ele se regenerasse, se tornasse o maior propagador do cristianismo no planeta. Então, quando a gente olha para essas questões das aparências, a gente vai estar falando um pouquinho também do nosso ego, do nosso orgulho, das nossas máscaras, como ela comentou, porque a gente, de certa forma, a gente vive um personagem. Às vezes no trabalho nós agimos de uma maneira, no centro espírita de outra maneira, no centro espírita parece que todo mundo é o anjinho, a gente se dá bem com todo mundo, mas aí chega lá fora, parece que a coisa muda de realidade, e nós temos as nossas dificuldades. Então a gente está vindo aqui hoje, não para tirar essas máscaras e mostrar que nós ainda somos imperfeitos, porque somos, mas mostrar que nós podemos melhorar sempre. Esse é o nosso intuito. O Espiritismo, ele é consolador. Ele não é julgador. Ele não vai apontar o dedo. Se nós estamos fazendo isso com alguém, nós estamos entendendo errado a doutrina espírita. Ela nos esclarece para que nós possamos melhorar e assim melhorarmos o mundo. Então essa imagem aqui retrata muito a nossa sociedade. Às vezes a gente vai muito pela vestimenta, pela forma como a pessoa anda, e aí a gente tem as impressões, o famoso preconceito, né? A gente está vendo ali a menina como se fosse uma pessoa doce, e o rapaz ali com aquele cabelo ali bem diferente. E aí a primeira impressão que nós teríamos, que esse cidadão, sejamos sinceros, seria o ser ali que não prestava, né? E que a criança talvez fosse ser prejudicada por ele. Mas aí a gente vê o que está por trás, que é totalmente o contrário. Então, às vezes, nós somos assim. E o nosso trabalho aqui hoje, a nossa reflexão, é para que a gente mude isso. Para que a gente busque encontrar a luz que está dentro de nós, visto que foi o próprio Jesus que disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E aquilo que a gente ainda precisa melhorar, que a gente melhore. Porque nós somos, e vida só tem uma, né? A gente sabe disso. A vida, desde que somos criados, simples e ignorantes lá por Deus, só existe uma vida. Porém, existem milhares e milhares de existências. E nós já tivemos muitas e muitas existências, e teremos muitas outras. Então, por que será que nós temos dificuldade de trabalhar o que foi comentado com o nosso colega aqui, a reforma íntima? De nos melhorar. É porque nós ainda trazemos as nossas tendências negativas de vidas anteriores. E é por isso que estamos aqui, para aprender e para melhorar sempre. Essa é a nossa ideia. Parece que não quer passar, então vamos passar aqui. Prontinho. Ok. Então eu trouxe aqui uma fala de André Luiz, onde ele diz o seguinte: não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com as aparências exteriores. Então isso aqui é uma preocupação nossa, principalmente nessa sociedade, como diz Bauman, líquida, fluida. Então o exterior nos parece mais importante do que o interior. A gente se preocupa em mostrar para a sociedade algo que talvez nós não sejamos. E aí a gente tem as pressões da mídia e muito mais, das nossas tribos, como diz o Haroldo. Então a gente está dizendo que a gente não deve julgar de forma alguma, né? Porque as aparências exteriores, elas não são importantes. Então, quantas vezes, eu estava assistindo uma palestra sobre o tema hoje com o Haroldo, quantas vezes a gente se preocupa, inclusive no meio espírita, já que a gente está falando aqui para espíritas, em fazer determinada atividade, mas às vezes para mostrar que está fazendo.
mas só Deus sabe o interior nosso. Se a gente de fato está se entregando daquilo porque a gente gosta de fazer, porque a gente está ajudando o próximo, né? Então ele chama essa atenção para nós. Aqui o que eu havia comentado. Paz, irmão, paz querido. Mas por dentro, parece que a gente está com uma vontade de trucidar aquele ao qual nós chamamos de irmão. Então aqui, o amor seja sem hipocrisia. Lá em Romanos, capítulo 12, né? Então, gente, isso aqui é muito sério. Mas a gente está aqui para mostrar que nós somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Nem vocês aí assistindo a palestra, nem eu aqui dando palestra, que sou mais necessitado. A gente estaria em outro planeta, mais evoluído. E esse planeta, que ainda é de provas e expiações. A gente fala muito em regeneração, mas isso não é de um dia para a noite, né? Então a gente está nesse processo ainda. Então, se a gente está num planeta imperfeito, nós somos imperfeitos. Então nós temos as nossas dificuldades. E o que eu quero que fique hoje aqui, relembrando, é que nós podemos melhorar sempre. Trabalhar essas nossas dificuldades de relacionamento dentro da própria casa espírita. Essa ideia de estudo, como nossa irmã leu aqui sobre Saulo. Saulo é um grande exemplo. A gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Saulo era lá o doutor da lei, o mais sábio, por assim dizer, mas que aquela inteligência dele, e ele era fiel ao Antigo Testamento, cumpridor da lei, mas aquilo fez com que ele perseguisse os cristãos, né? E foi necessário ele cair, a queda, né? Então, quantas vezes a gente vai precisar cair para enxergar a luz? Ficarmos cegos, exteriormente falando, mas internamente que aquilo se esclareça, que resplandeça a luz do Cristo ali em nós. Porque a dor, ela é uma bênção, como nos diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ela nos chama para perto de Deus. Porque quando a gente é imperfeito que somos, quando a gente está no bem bom, por assim falar, a gente muitas vezes esquece de agradecer por estar vivenciando aqueles momentos bons, maravilhosos. Mas quando tem a primeira dificuldade, a primeira coisa que a gente fala, o primeiro tropeço, ai meu Deus. Aí a gente lembra rapidamente. Então a dor, ela é essa bênção para nos chamar para perto de Deus. Para que a gente possa retornar para aquilo que é essencial. Então as aparências, elas existem. E a gente tem que tomar cuidado. Não é à toa que lá no Evangelho onde fala dos falsos profetas, dos falsos cristos, eles comentam, eles dizem para a gente que virão muitos se dizendo Cristo, se dizendo profetas, propagadores de boas ideias, inclusive, mas que por dentro são lobos. E a doutrina espírita, através da espiritualidade, nos traz uma maneira de como fazer essa seleção, né? O que é bom, o que de fato é ruim. Já tem lá, inclusive na Bíblia, né? Não acrediteis em todos os espíritos, mas verificar se de fato eles estão querendo trazer uma mensagem positiva. Porque a gente tem que lembrar, como nos diz Emmanuel, que espírito superior não quer mal de ninguém e não traz mensagem tendenciosa. Então a gente precisa ter cuidado. E às vezes a gente é apegado com as nossas existências anteriores, com as nossas tendências negativas, a gente se deixa levar. E aí, voltando um pouquinho para Saulo, então Saulo era detentor de todo o conhecimento. E aí a gente tem que ter cuidado com o intelecto. Porque sermos muito inteligentes, intelectualmente falando, não significa que somos evoluídos moralmente. Anda desequilibrado essa balança. O intelectual nosso lá em cima e a nossa moral ainda lá embaixo. A gente precisa equilibrar essa balança, tornar essa equação de forma verdadeira, certo? Para que isso, quando de fato nós estivermos falando paz irmão, paz querido, que seja de fato de coração. Porque tudo ocorre em torno do sentimento.
Por isso que eu falei de arte aqui enquanto eu estava tocando de músicas, porque a arte ela tem essa capacidade de nos transformar, mesmo que seja por instantes. Por instantes. A música, então, nem se fala. Quantas vezes ela nos eleva de uma forma tão rápida e maravilhosa que quando a gente se vê, está em prantos, sem saber explicar. Nos diz lá em Obras Póstumas o Espírito Rossini, que foi um grande maestro, que isso nos é permitido por Deus para que a gente não desista de lutar aqui no nosso planeta. Então nos é permitido alguns segundos estarmos em esferas superiores ou vivenciar aquela sintonia para quando a gente retorna com ânimo. Quantas vezes a gente está triste, se a gente escutar uma música que bota para cima, a gente consegue se reerguer. Mas aí a gente tem que ter cuidado também, porque se a gente escutar coisa que não é muito legal, a gente também vai entrar numa vibração baixa, certo? Temos aqui o que está cozinhando. Essas tirinhas, eu trouxe algumas tirinhas para a gente se divertir hoje. Vocês estão no mesmo fogão. Observem que tem um fogão ali com duas panelas, né? E aí a criaturazinha ali fala: vocês estão no mesmo fogão. Então, por que você tem um aroma apestoso enquanto ela está cuspindo fora uma fumaça irritante? Aí a panela do fé e louvor responde: ela está adicionando ingredientes ruins. Medo, murmúrio. Certo? Inclusive eu trouxe aqui para a gente se divertir, né? Verdade, a palavra de Deus, mentiras do diabo ali, né? Aquela coisa meio pesada. Raça de víboras. Aí vem Mateus nos dizer isso aqui. Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Aqui a gente começa a passear um pouquinho sobre essa ideia de como que a gente vai, vamos imaginar, desmascarar ou ver se de fato aquelas pessoas às quais a gente acredita nas ideias que elas propagam, se elas estão realmente fazendo bem. São as obras. Aquilo que é aparência, ela não consegue se manter constante. Em algum momento, há queda. Por isso que ele fala: a boca fala do que está cheio o coração. Beleza. Mas a gente vai ver mais na frente que, fazendo aquela analogia da árvore com fruto, a gente conhece a árvore pelos seus frutos. A árvore que dá bons frutos e tem a árvore que dá maus frutos. E essa analogia, né, o que ele está falando? Quem são essas árvores? Somos nós. Então cabe a nós refletirmos: que frutos nós estamos dando? Essa é a reflexão de cada um. Todos nós precisamos fazer isso diariamente. Temos as nossas dificuldades, mas o que eu preciso fazer para melhorar isso? Porque só a parte intelectual, como eu havia comentado, não nos servirá de muita coisa se a gente não tentar colocar aquilo em prática. Partir para o sentimento. É importantíssimo o conhecimento. A gente que fala de doutrina espírita, a gente sabe disso. Fé raciocinada. Mas a gente precisa sentir. A gente precisa vivenciar aquilo que a gente fala. Senão a gente vive só nas aparências. Então é isso que a gente tem que prestar atenção, inclusive em nós mesmos. Será que eu aqui, que estou aqui na frente falando de aparência, falando de evangelho, como é que são as minhas atitudes lá fora? É isso que cada um tem que refletir. Eu estou estudando, estou indo para o centro espírita, estou fazendo ERG, estou fazendo estudo da mediunidade. Lá dentro do centro espírita é beleza. Mas e lá fora? Como eu estou agindo? Estou agindo de acordo com aquilo que eu estou estudando? De acordo com o que diz o Evangelho? De acordo com o que diz Jesus lá no Livro dos Espíritos? Quando é questionado quem é o modelo e guia, os Espíritos respondem de uma só forma: Jesus. E mais nada. Então o que falta para a gente? Seguir os passos do Mestre. E por que é tão difícil, aparentemente? Por causa do nosso orgulho e da nossa
vaidade ainda tão presente em nossos corações. Então a gente precisa arrancar isso, porque senão a gente vai continuar adicionando ingredientes ruins, como a panelinha azul ali. Estamos todos no mesmo planeta, ali no mesmo fogão, mas cada um em um momento evolutivo, em um processo evolutivo diferente, cada um no seu degrau. Então por isso que a gente tem que ter cuidado, e aquela ideia de olhar a grama do vizinho, a gente tem que ter cuidado com a nossa grama, porque cada um está no seu processo evolutivo, e às vezes a gente se preocupa com o outro e não nos olhamos no espelho. Nós devemos nos preocupar com a nossa reforma íntima, com as nossas mudanças, procurarmos ser o melhor. Se eu quero um mundo de paz, eu preciso ser pacífico. Eu não preciso ficar aguardando. E esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema enquanto sociedade. Esperar que o outro mude, mas eu não quero mudar. Eu quero um mundo melhor. E a coisa ainda fica mais difícil quando, em nome dessa dita paz, a gente age com ódio, com violência. Há uma contradição. Como que eu me digo cristão, como eu me digo seguidor do Mestre Jesus, e eu busco uma paz que, para tê-la, segundo eu preciso destruir algo ou alguém. Não é assim que acontecem as guerras? Vou destruir, mas depois é em nome da paz. Depois a gente vai lá e reconstrói. Então a gente precisa refletir, gente. Eu sempre digo que a nossa sociedade está carente de pensar, carente de pensamentos. Tem um livro muito importante que a gente precisa ler de tudo, que é um livro do Leandro Carnal com a Amon Jacquin. Eu sempre cito esse livro, que é O Inferno Somos Nós. Eles fazem um contraste com a obra de Sartre, que é O Inferno São os Outros, né? Ele fala O Inferno Somos Nós, onde ele trabalha essa questão da violência e da não violência. Como que eu quero uma paz se eu não sou pacífico? Como que para eu construir uma paz eu tenho que destruir? Então há uma contradição nossa. E aí a gente precisa refletir muito sobre isso. A gente viveu momentos aí, basta a gente lembrar um pouquinho das campanhas eleitorais aí para a presidência, tanto de violência que surgiu, que ainda existe até hoje. E ali são o quê? As nossas provas. Porque como nós estamos numa escola, né? Então a gente estuda, mas aí tem a prova. Será que eu estou preparado para encarar essa dificuldade? E aí a gente tem que tentarmos nos tornarmos um Paulo. Porque Paulo, quando caiu do cavalo, e Cristo disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual foi a resposta de Saulo? Alguém sabe? Senhor, o que queres que eu faça? E a partir dali, houve uma mudança extraordinária na vida de Saulo. Não é à toa que ele mudou o seu nome para Paulo. Só que as coisas não foram tão fáceis como a gente pensa. Basta lerem Paulo e Estevão, esse romance maravilhoso de amor. Porque Paulo, depois de ter prejudicado tanto o cristianismo, ele quis se redimir, né? Só que ele foi, como nós falamos atualmente, com muita sede ao poço. E aí estava lá Gamaliel, dando os conselhos para ele, mostrando que não, se ele plantou, ele vai colher frutos. Por isso que ele foi apedrejado em alguns momentos, enquanto ele tentava palestrar. Ele sofreu, porque a gente sabe que Deus é justo. O que a gente planta, a gente colhe. Mas também devemos nos lembrar lá da palavra que diz o seguinte: um ato de amor apaga uma multidão de pecados. Mas isso só quem tem essa medida, e quem nos conhece interiormente, Deus. Então nós não devemos também sair por aí apontando para os nossos irmãos. Pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. Isso aí é muito simples, se a gente for analisar dessa maneira. Caracteres sempre morais. Cristo é um exemplo de moralidade. O Evangelho segundo o Espiritismo são exemplos, são atos, valem mais do que palavras. E aí eu recordo aqui de uma frase de Francisco de Assis, sempre falo ela porque eu acho ela maravilhosa, eu acho que ela resume tudo. Onde ele diz assim: ide e pregai o Evangelho. Quando for necessário, use palavras. Olha só que resumo maravilhoso. O que ele está dizendo? Pare de falar
Haja. Tem atitudes. Você quer modificar? Comece na sua casa, no seu bairro. Porque a gente tem que deixar de ser mensageiros para nos tornarmos mensagens. Cartas vivas, como diz Paulo. Porque mensageiro é eu aqui, falando essa palestra, é vocês conversando com os amigos, a gente fazendo um EG, um estudo de mediunidade. Mensageiros, a gente está jogando a palavra. A gente tem que começar a nos tornarmos mensagens. Agir. Mostrar como é que faz. Porque é muito simples, qualquer um de nós pode estudar um tema, vir para cá e falar 1, 2, 3 horas sobre determinado tema. Mas o nosso trabalho maior é o quê? Agir. Porque de nada adianta eu divulgar aqui para vocês o Evangelho e quando chegar lá fora eu ser totalmente contrário ao que eu estou falando. E aí entra no nosso tema, né? As aparências. Certo? Então a gente tem que analisar sempre os aspectos morais. Por isso essa ideia de que é pelos frutos que a gente conhece a árvore. Então se eu estou falando coisas boas, divulgando coisas maravilhosas, mas eu não tenho as atitudes conforme a palavra, então eu não estou sendo uma árvore boa. Porque os meus frutos não estão sendo bons. Mas a gente, a maravilha é o quê? Que a gente pode se tornar uma árvore boa. Através da nossa melhoria. Através da nossa reforma íntima. E conhecimento a gente já tem. Todos nós que estamos aqui. E mesmo se não tivéssemos todo o conhecimento da doutrina espírita, bastávamos nos questionarmos. E se fosse Jesus? O que ele faria? Então, gente, a nossa pedra no caminho, a nossa montanha no caminho, somos nós mesmos. Não é ninguém. Porque a gente tem essa ideia de terceirizar, né, as nossas dificuldades para o outro. Não fiz isso, então eu fiz isso porque eu não aguentei, mas não estava aguentando mais fulano. Então a gente sempre joga a culpa no outro. Só que a gente tem que se responsabilizar por aquilo que fazemos, tá? Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Então a nossa intenção hoje aqui é que nós todos aqui possamos refletir e que saímos daqui pelo menos melhores do que aqui chegamos. Imaginando isso, eu quero me tornar uma árvore melhor. Eu quero dar bons frutos. A gente vai conseguir sempre? Não. A gente tem que ser sincero. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então vai ter momentos de raiva aí que a gente não vai se segurar. Mas a gente tem que respirar fundo, levantar, sacudir a poeira e persistir sempre. Essa é a ideia. Porque a doutrina espírita ela é esclarecedora. Ela nos diz isso. Olha, não tem um manual para que você se torne perfeito. Nós vamos nos esclarecer. Você tem o livre-arbítrio. Agora, você sabe que terão consequências de suas atitudes. É isso que é maravilhoso na doutrina espírita. Porque ela consola, ela esclarece, ela não aponta, ela não julga. Se estamos fazendo isso com alguém ou com alguns irmãos de outra denominação religiosa, estamos nos equivocando. Porque o Espiritismo, como diz lá no Evangelho, também tem no Livro dos Espíritos, não será a religião do futuro. Não é que todo o planeta tem que se tornar espírita, mas lá ele diz, será o futuro das religiões, e não a religião do futuro. É por isso que é maravilhoso essa ideia que o Espiritismo tem de não ter preocupação em trazer fiéis, tinha preocupação em formar homens de bem, porque é disso que o planeta precisa, e não de mais ditos espíritas. Porque, como a gente viu aqui, aparências, eu posso ser um espírita na aparência, mas internamente não. E o que é ser um bom espírita? O que é ser um verdadeiro espírita? Será que é ser perfeitinho? É andar aqui como se estivesse pisando em vidros? Não. Está lá no Evangelho também. É aquele que sabe que tem muitas coisas a melhorar, que luta para melhorá-las, para se tornar melhor. E não aquele que acerta sempre, porque é impossível nesse mundo você acertar sempre. É como nos diz Emmanuel também. Suspeite, né? A gente tem que suspeitar quando a gente acha que
A gente vê alguém ali que tudo é certo, que o discurso é de que tudo é maravilhoso, que ele nunca erra. Inclusive está lá no capítulo 21, falando sobre isso. Como compreender quem é o falso profeta, quem é o falso Cristo. E em contraposição com o verdadeiro profeta. Eles falam lá o seguinte, que o falso profeta, aí até Haroldo brinca, ele precisa de marketing. Ele precisa ser reconhecido, ele gosta de ser aplaudido, de ser visto como o bom, o correto. E o verdadeiro não, ele não se preocupa com isso. Porque a preocupação dele é dar o exemplo. Então o Haroldo brinca com isso, é até engraçado. Ele fala que o falso profeta ele precisa de marketing. Ele precisa de um bom grupo de marketing. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Para que a gente não se engane com o que nos é falado aí, inclusive na nossa sociedade. Porque muitos estão em pele de cordeiro, mas por dentro são lobos. Ainda mais, gente, nesse momento de regeneração que o planeta está passando. É o momento onde toda a lama é jogada para cima, porque a gente precisa fazer a limpeza. Então, haverá muita prontidão também, né? Para que a gente possa limpar. Basta a gente lembrar se você vai limpar o seu quarto, você precisa bagunçar tudo às vezes, né? Para que depois tudo se organize. Então a gente precisa ficar atento. Como? Vejamos os exemplos. Não nos preocupemos tanto com a palavra, com o intelecto, mas sim com os exemplos. Então a grande pergunta para todos nós: quais os frutos que sua árvore está dando? Mateus, lá, capítulo 7, versículo 18. Já comentei, né? Então, frutos são frutos doces? São frutos amargos? E aí a gente fala de fruto, a gente fala também de semente. Lembra da parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear, a semente foi jogada em vários solos, e somente houve o nascimento de uma árvore que gerou muitos frutos. E aí a gente pode analisar também, nós somos sementes, somos solos. Porque semente não é o processo final. Você planta uma semente, aí ela brota, gera árvore, e aí que vai dar os frutos. O final é o fruto. Só que para chegar a ser fruto, a ser um bom fruto, você passa por todo um processo. Desde a semente, desde o nascimento. E aí a gente lembra também que existem árvores, ou plantas, por assim dizer, que para gerar fruto só precisa de 1 ano, 2 anos. Porém, existem árvores que necessitam de 10, 15, 20 anos para poder gerar um fruto. E aí a gente faz essa relação com a nossa caminhada evolutiva. Cada um de nós somos uma árvore diferente. Um tipo de árvore diferente. Então tem uns que caminham mais rápido, outros não, outros precisam ir mais devagar. Mas todos nós, isso que é importante, chegaremos no fim. E todos nós, como diz a música, todos nós seremos anjos. Um dia seremos anjos. Acredite, um dia seremos um Cristo. Um dia seremos um Cristo. Ele já nos disse: vós sois deuses. E existe um planeta, você ainda não existe, mas será criado, esperando para que nós sejamos governador dele. Tomar de conta dele como Jesus toma de conta do nosso. Jesus passou por todo o processo evolutivo. Ele não nasceu pronto. Ele não nasceu pronto. Então cada um de nós aqui chegará um dia a ser um Cristo. Seremos governadores de planetas. Olha só a responsabilidade. Mas para isso, é claro, a gente precisa fazer todo um percurso, toda uma caminhada conectando com o divino. Reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Uma boa árvore não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Ou seja, os verdadeiros cristãos se diferenciam pelos seus atos. Simples. Se torna repetitivo, mas é para ver se a gente consegue internalizar. Para ver se a gente consegue colocar isso dentro dos nossos corações. E aí ele traz a palavra cristão. O que é ser cristão hoje em dia, né? É outra reflexão.
E eu não venho trazer respostas, eu acho que a gente tem que trazer realmente perguntas. E aí cada um de nós vai refletindo. Eu estou sendo cristão? As minhas atitudes perante ao meu irmão, ao meu próximo, eu desejando o mal do outro, será que isso é atitude cristã? Só que isso, gente, não é para que a gente se envergonhe. Porque às vezes a gente também se fecha no casulo e se acha a pior pessoa do mundo. Não é isso a ideia. Lembrando aqui que assim, a gente está falando de Consolador Prometido, de Espiritismo. É porque ele fala que a gente tem que se conhecer. Eu tenho que entender o que eu sinto, para que eu possa trabalhar isso. Enquanto eu ficar me escondendo, fechado, e achar que não tenho nada a melhorar, e ficar com síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, não precisa mudar isso. Se a gente está aqui para evoluir, eu não posso dizer que não, eu nasci assim e vou morrer assim. Mas você vai renascer e um dia a gente desperta para essa realidade. Não são belas palavras, nem as promessas ostensivas que caracterizam as pessoas de bem, mas sim suas obras em favor do bem comum, sustentadas por valores exclusivamente morais. Então ele sempre está puxando isso, sempre falando de moral. Por quê? Porque é onde a nossa asa ainda está machucada, para a gente poder voar. Então, valores exclusivamente morais. Porque às vezes a gente acha que a gente não pode fazer muita coisa. Porque, eu não tenho dinheiro para ajudar. Mas muitas vezes a maior ajuda é uma escuta, é um abraço. A gente não precisa de material para auxiliar, para ajudar. É claro, faz parte do nosso mundo. A gente precisa trabalhar, para sustentarmos. Mas não é o essencial. Então, levando os ensinamentos do Mestre através das nossas atitudes, a gente já vai estar contribuindo bastante para que esse planeta melhore. Então, que a gente comece a tirar essas máscaras, mas para nós mesmos. Mostrar, poxa, por que eu ainda penso isso? Porque aqui, quem que nunca teve um pensamento ruim? Quem que nunca pensou em fazer mal a alguém? Todo mundo, gente, já pensou isso alguma vez. É isso que a gente tem que deixar claro. Não é vir para cá e achar que, não, todo mundo que está aqui é santo, o palestrante é santo, ele não comete erros. A gente está se equivocando com isso. A nossa ideia é nos melhorarmos. Eu tenho muita coisa a melhorar, tenho certeza disso. E cada um de nós é que conhece o que a gente precisa melhorar. É por isso que eu digo, essas máscaras que têm que ser tiradas, somos nós mesmos que temos que tirar. Porque às vezes a gente veste máscaras, a gente se trabalha no personagem para nós mesmos. A gente se acha que é tal coisa, mas na realidade não é. Então isso é um problema milenar, Não é à toa, desde lá da Grécia, conhece-te a ti mesmo. E até hoje a gente não se conhece. Quem é aqui seria capaz, às vezes a gente até fala, se fosse comigo eu teria agido diferente. Mas será? Vou fazer que nem o Cortella. Mas será que realmente faríamos? Será que a gente está preparado para isso? Moralmente, internamente? Eis a grande pergunta. Serão a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração. Brandos e humildes de coração, como o Cristo. O Cristo sempre exemplificou aquilo que falava. Sempre. Ele não era um palestrante que ia lá contar uma história e depois ir embora. Não, ele mostrava como é que fazia. Inclusive para os próprios apóstolos. Quando, em determinado caso, os apóstolos não conseguiram realizar uma cura. E aí, quando Jesus chegou, conseguiu, o mestre, é claro, conseguiu realizar a cura. E aí os apóstolos questionaram, mas por que nós não conseguimos? E aí é um trecho em que Jesus fala de autoridade moral. Autoridade moral. Porque os espíritos desencarnados, eles também nos conhecem. Quem é que assistiu Divaldo?
Todos assistiram, a maioria? Vocês lembram daquele Gidivaldo lá, ainda moço ainda, numa reunião mediúnica, onde tem um determinado cidadão tentando conversar com a entidade, e a entidade ataca ele, dizendo que ele não é nada daquilo que ele está fazendo. Então os espíritos nos conhecem. E aí quando a irmã lá, que nem sabe ler, chega e começa a dialogar com a entidade, tudo se resolve. Então ali está um exemplo claro de autoridade moral. Então se a gente tenta pelo menos caminhar na retidão, naquilo que o Cristo nos indicou, a gente tem autoridade moral para de repente dialogar com o irmão em algum momento, porque nós somos exemplos. Eles sabem que a gente está trabalhando para se tornar uma pessoa melhor. Então não há nada que esteja sobre o véu que não seja descoberto. Isso está até na Bíblia, né, gente? Para quem tem um conhecimento da Bíblia. Então o que está dizendo com isso? Que em algum momento tudo será descoberto. Então essa ideia de viver com máscaras na ilusão, uma hora cai. E nós temos o nosso melhor e maravilhoso juiz, que é a nossa consciência. Que coisa maravilhosa quando a gente chega em casa, depois de um dia, pode dormir tranquilamente, com a consciência, como a gente diz, limpa. Quantos aí vivem de uma maneira assim, ilusória, na aparência mesmo, como se tivesse a melhor vida do mundo, mas que para dormir é uma maior luta, é uma maior dificuldade. Então que nós sejamos, como mestre, brandos e humildes de coração. Tentemos, trabalhar para que um dia possamos alcançar o mestre. O verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Mais uma vez. Moral, moral, moral sempre. Porque nós estamos sedentos de moral. A gente está vivendo numa sociedade dos extremos. Ou é tudo ou nada. E o que nos diz a doutrina espírita? Equilíbrio. Vamos equilibrar isso. Então a gente está andando pelos extremos. E o convite é ao equilíbrio, gente. É como um violão. Se você apertar demais, a corda quebra. Se você folgar demais, não sai um som agradável. Você tem que afinar, ele tem que ficar afinado. Então nessa orquestra, que é o planeta Terra, nós somos os instrumentos, nós precisamos estar afinados, para que saia uma harmonia, uma bela música, certo? E como que a gente vai se afinar? O Espiritismo já nos diz, vamos nos conectar com coisas boas. Tudo é pensamento, pensamento é criador. O que eu penso, eu estou emanando. Então eu tenho que pensar coisas positivas, coisas boas, coisas alegres, que tudo vai se tornando melhor. Não deve ser um pessimista. Tem que pensar de forma positiva, mas também ter o pé no chão. Por isso que a gente fala de equilíbrio. A doutrina espírita não coloca a questão do equilíbrio. Eu tenho que ter o pé no chão também para entender aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso ainda. E aí eu trouxe um trecho lá do Evangelho, no capítulo 21, no item 9. Erasto. Ele diz o seguinte: numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo orgulhoso e cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Ou seja, ele está sempre visando ser reconhecido. E o que é isso? Ego. Orgulho. Quando o verdadeiro, como ele coloca ali, adivinhados, ou seja, eles não estão preocupados, eles fazem o bem e são reconhecidos por isso. Não necessitam de aplausos. E o falso não. Fala com altivez, se acha que é o melhor. E como todos os mendados, ou seja, aquele que necessita ser reconhecido, fica sempre com medo que as pessoas não reconheçam o que ele está fazendo. Nós não somos assim, às vezes? Somos.
Às vezes a gente faz algumas coisas esperando reconhecimento. E quando ele não vem, aí a gente começa a criticar, começa a falar das pessoas. Mas a gente não tem que ter essa preocupação. A gente tem que fazer o bem sem olhar a quem. E as recompensas, elas virão, porque a gente está plantando. Só que a gente não tem que se preocupar por que elas virão. Não é porque eu faço um bem aqui para minha amiga que eu vou esperar ser retribuído por ela. Eu estou agindo com segundas intenções, né? Fazendo bem, mas ostentando. Eu vou fazer porque eu vou receber algo em troca. A gente tem que fazer o bem por fazer o bem. E tudo começa a mudar, gente. Quando a gente começa a praticar a fazer o bem, trabalhe. Vão num projeto social distribuir sopa. Visitem um orfanato. E vocês vão perceber a energia. Como a gente sai bem dali. Como a gente sai maravilhoso. Você vai lá distribuir sopa, chega em casa 2 horas da manhã, tem que acordar no outro dia 6 horas da manhã, você acorda recarregado. Você, caramba, eu dormi 4 horas e não estou cansado. Porque você está trabalhando bem. As suas energias são recarregadas. Porque dormir muito não significa dormir bem. Já que quando a gente dorme, o corpo descansa, o espírito não. Então de repente eu durmo 10, 12 horas e posso acordar no outro dia todo quebrado. Eu estava pirando enquanto espírito, enquanto o meu corpo estava descansando. Isso é verdade. Assim como os desencarnados nos visitam, estão por aí em todo canto, nós, quando nosso corpo, quando está descansando, nós saímos do corpo. Isso é verdade, gente. A gente sabe disso enquanto espírito. Então vamos ter cuidado aí. Por isso a importância da prece, né? Antes de dormir, a gente precisa se preparar para dormir. Dormir com pensamentos positivos. Que aí pedir para que a gente possa também estudar. Procurar fazer coisas boas enquanto estivermos descansando o corpo, né? E aí eu trago o Joana agora, dizendo para a gente o seguinte: ninguém se evade das consequências de seus atos. Como planta alguma, produz diferente fruto da sua própria estrutura fatalista. Mais claro do que isso, possível, né? Ninguém se evade das consequências. Então, tudo, gente, que a gente fizer terá uma consequência. A gente aprende isso, inclusive, na escola. A lei física, ação e reação. Ação e reação. E aqui na doutrina espírita a gente aprende causa e efeito. São as mesmas coisas? Não. Ação e reação é uma causa e efeito. Mas nem toda causa e efeito é ação e reação. Porque a ação e reação é instantânea. Quando eu pressiono aqui a parede com um soco, eu recebo uma força contrária com a mesma intensidade. Por isso que minha mão dói. E se a gente for pensar que causa e efeito é assim, a gente vai estar equivocado. Porque senão a gente vai pensar que se eu matei alguém numa vida anterior, eu vou ter que ser assassinado na outra. Não é assim. A gente sabe disso, a doutrina espírita esclarece que causa e efeito é uma coisa totalmente diferente. Deus é tão bondoso que Ele nos permite que a gente pague os nossos débitos da prestação. Né? Que às vezes a gente não tem aquela capacidade ainda, e Ele, que nos conhece bem, nos permite trabalhar isso com mais carinho. Só que às vezes a gente adquire débitos, né? Adquire mais débitos, ao invés de sanar aquilo que a gente já está devendo. Mas essa é a ideia, como diz Joana. Então nós não estamos livres. O que a gente semear, a gente vai colher. Tudo está encadeado no universo. Como ela dá o exemplo aqui da questão da planta, né? Que se você plantar um pé de limão, você não vai colher laranja. É possível. Você vai colher o limão. Então que a gente possa, como foi mencionado logo no início da palestra, procurarmos sermos árvores boas, que vão gerar bons frutos. Que aí a gente vai estar seguindo no caminho e na senda do Mestre, com certeza. E nos tornaremos pessoas melhores e, consequentemente, o mundo vai melhorar, gente. Porque o mundo é do jeito que é por causa dos habitantes. Os habitantes é que tornam o mundo bom ou ruim. Não é por isso que se fala de uma renovação de espíritos no processo de regeneração?
Muitos de nós estamos tendo a última oportunidade nesse planetinha lindo aqui. Vamos dar uma chance mais. Vamos aqui dar uma repescagem para esse cidadão aqui. Dar mais essa oportunidade para que ele melhore. Se a gente não aproveitar, nós vamos ser convidados a irmos para outro planeta. E olha só que maravilhoso é isso. Porque nós estamos de provas e expiações, mas existem planetas ainda na primitividade. E talvez nós sejamos convidados para lá. E aí às vezes tem pessoas que estamos sendo castigados. Não. Nós vamos ajudar na evolução daquele planeta. Que foi o que aconteceu com os exilados de Capela. Eles vieram para cá para auxiliar na evolução desse planeta. E muitos retornaram, inclusive, depois para Capela, porque conseguiram atingir o seu objetivo. Então que a gente faça de tudo para melhorarmos, para quando desencarnarmos, se não tivermos a oportunidade de ficar aqui, mas que possamos ir para outro planeta, trabalhar também no bem. Então, Joana de Anjos, mais uma vez, guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra. Então, sejamos luz. Essa era a nossa reflexão da noite. Não era para vir aqui para dizer que a gente tem tanta coisa negativa. A ideia não é essa. A ideia é mostrar que nós somos luzes também. Que existe uma chama aqui dentro dos nossos corações. Ela não está apagada. Muitos pensam que está, mas não. Ela pode estar um pouco diminuída, porque ela está necessitando de um combustível que esse planeta também está necessitando muito, que é o amor. E o amor, ele contagia. Ele contagia. Então, quando a gente for buscar esse combustível, a nossa chama se acende. E o primeiro iluminado somos nós. E quando a gente está iluminado, a gente consegue iluminar outros caminhos. Como? Falando? Não. Exemplo, gente. Exemplo é tudo. É como querer educar uma criança. E dizer para ela ler, 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 e você não pega num livro dentro de casa. Ela vai aprender a ler? Ela vai gostar de ler? Não. Então, educação é uma coisa, não diria difícil, mas que requer esforço. Que requer esforço. E a gente está precisando muito disso. A gente está precisando ter cuidado com as nossas crianças e com os nossos jovens. Porque a gente vê esse aumento aí absurdo de depressão, de tendências suicidas. Nós temos responsabilidade sobre isso também. Como que nós estamos criando os nossos filhos? Criando ou educando? Eu costumo dizer que criar é fácil. Criar, você cria um animal, você dá alimentação e ele não morre. Educar é um processo mais trabalhoso. Então, será que eu estou preparado para educar uma criança? Porque a gente vai ter que se abster de muitas coisas para educar. É aquela educação que Joana fala, educação integral, moral e intelectual. Nesse mundo, mais uma vez, fluido, a gente se preocupa com a educação intelectual. Se preocupa em colocar o filho na melhor escola da cidade, ele fazer 10, 15 cursos. Mas e o que a gente está plantando no coração dele? Joana está aí, nos dizendo a todo instante. Educação integral. É essa educação que vai melhorar o mundo. Pensar no aspecto intelectual, beleza, é importantíssimo, mas no aspecto moral também. Então, gente, que a gente possa refletir sobre isso, que a gente guarde na mente, como Joana nos diz, que a caridade deve estar nos nossos atos, porque assim nós vamos estar irradiando luz aonde quer que nós formos. E quando nós nos unirmos, a gente vai conseguir iluminar todo o planeta. Então, muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Os avisos, se
você vai dar um aviso, porque eu tenho que ir para a sala de paz, vou fazer a prece. Posso fazer a prece? Pode. Não, dá isso, pode a prece, não tem problema, dá tempo. As atividades da casa na próxima semana. Todas as quinta-feiras, lavando almas.